Olá, professor. Olá, professora. Então, agora daremos início a mais uma aula do nosso curso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante e que traz muitas dúvidas para as pessoas, que são os termos educação física inclusiva e educação física adaptada. A gente tem que prestar atenção porque, ainda mais em se tratando de educação física escolar, são termos totalmente distintos, como a gente vai ver nessa aula de hoje, ok? Então vamos juntos, pegue o PDF, já façam as anotações, que é um tema, lógico que está cobrado, não é? Está listado no edital de vocês, porém, também a gente vê muitas questões aparecendo sobre esses dois termos, educação física inclusiva e educação física adaptada. Então, vamos conversar um pouquinho sobre eles. O que a gente pode conversar aqui sobre educação, esses dois termos? Em primeiro lugar, a educação física escolar inclusiva e educação física adaptada, ela possui diferenciação, fundamentos e implicações pedagógicas relacionadas a cada um dentro do seu contexto. Educação física escolar e educação física adaptada são dois campos que possuem uma relação. Porém, cada um com a sua natureza, origem, objetivos e implicações pedagógicas. Ainda a gente sabe que existe uma confusão entre esses dois conceitos, não é? Em especial na prática escolar e também em outros documentos. Porém, é importante, é fundamental que a gente saiba diferenciar. Para quê? Para garantir realmente essa coerência pedagógica, essa fundamentação teórica que cada um desses dois termos necessitam. Para quê? Para que a gente possa também fazer um planejamento adequado para as nossas aulas. Então, vamos ver essas diferenças, né, entre esses termos. A educação física adaptada, ela é mais antiga, não é? Ela lá da década de 50 e 70. Por quê? Ela veio com essa ideia de uma visão biomédica para que pudesse fazer a reabilitação do corpo. Então, o foco era adaptar a atividade física para que a pessoa com deficiência pudesse participar, em especial em contextos terapêuticos, paralímpicos ou especializados. Porém, a educação física inclusiva, não é? Ela é um pouco mais nova, ela vem lá dos anos 90, década de 90, 2000, em especial com o crescimento da educação inclusiva. E também ela traz uma experiência inovadora com relação a uma pedagogia crítica, porque ela vai sair do foco da adaptação do indivíduo para que seja focado na transformação do ambiente escolar, nas metodologias e também nas barreiras atitudinais que a gente encontra, em especial com a população da educação especial, não é? Aqueles sujeitos da educação especial que terão que passar, não é? Serem também atingidos no sentido abraçado por essa política de educação inclusiva. Na educação física adaptada, ela vai buscar ajustar técnicas, regras, equipamentos. Porém, na educação inclusiva, ela vai fazer com que a escola seja reconstruída. Para quê? Para que possa abraçar, acolher a diversidade como fundamento, não como exceção. Então, importante, em outras palavras, resumindo para vocês, e já fiquem atentos. A educação física adaptada é um campo especializado. A educação física inclusiva é uma filosofia educacional que vai reorganizar toda a prática pedagógica para que essas pessoas também possam fazer parte, não somente das aulas de educação física, mas de todas as ações desenvolvidas no âmbito daquela escola, daquele contexto. Dando seguimento,
com relação aos fundamentos históricos e conceituais de cada uma delas, não é? Educação física adaptada e educação física inclusiva. Então, a educação física adaptada, ela nasceu no contexto médico. Para quê? Para fins de reabilitação dos militares. Por quê? Muitos deles, né, após a Segunda Guerra Mundial, números de veteranos, um número grande de veteranos, eles retornaram, porém, com amputações, limitações físicas, e aí o que foi construído? Veio essa possibilidade de adaptar algumas atividades esportivas para que essas pessoas pudessem ser inseridas no contexto social, certo? Então, isso que houve, toda essa adaptação influenciou fortemente o desenvolvimento de modalidades adaptadas e, consequentemente, no futuro, o próprio esporte paralímpico, tá? Então, a educação física adaptada, ela se constitui como um campo técnico, ou seja, ela tem toda a sua sistematização, classificação, protocolos de avaliação funcional. Para quê? Para que essas regras possam ser alteradas e também os equipamentos adaptados. Então, o seu foco é o quê? É a pessoa, entendida como sujeito que precisava de adaptações para atingir determinado padrão funcional, para que eles pudessem participar de maneira adequada, para que pudesse ter a sua reinserção. Eles utilizaram também dessas atividades esportivas automaticamente com as adaptações, ok? E a educação inclusiva já vem, ou seja, pensando nessa possibilidade de fazer com que os direitos das pessoas com deficiência fossem garantidos. Então, ela tem amparo na Convenção da ONU, na própria LDB, quando vai versar sobre educação especial, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e dos documentos internacionais, principalmente a Educação de Salamanca, não é? Declaração dos Direitos Humanos também nós temos. E qual é o foco da educação inclusiva? Sublinhe, importante isso, não é o corpo individual. Sim o que? As barreiras impostas pela escola, pela sociedade e pela cultura corporal. Ou seja, ela vem com viés de fazer com que essas pessoas também sejam incluídas. Por quê? Para que haja adaptação na forma de se realizar, de se conduzir uma aula de educação física, não é? Porque a gente está conversando, a educação inclusiva, ela tem que permear por todos níveis, etapas e modalidades, em quaisquer disciplinas, em quaisquer contextos, porém, o nosso foco é a educação física. Então, quando se fala da educação física inclusiva, ela tem alguns fundamentos. Em especial, todo estudante tem direito de participar plenamente das experiências corporais. Não é o estudante que deve ser adaptado à aula, mas a aula que deve ser o quê? Toda reestruturada, toda remodelada para acolher a todos. Lembrando que o foco da BNCC é o quê? A formação integral dos alunos. Então, formação integral, todos têm que participar, não é? Eu não posso excluir ninguém. E em se tratando de educação física inclusiva, mais um motivo para que a gente possa fazer essas adaptações nas aulas para que todos participem. Então, a diferença é constitutiva e não excepcional, ou seja, as aulas precisam ter esse viés inclusivo. Para quê? Para que a prática educativa possa combater estigmas, preconceitos e, em especial, a exclusão. Então, a educação física é uma filosofia educacional e uma política pública, certo? Então, por isso que a gente sempre tem que pensar, ela deve permear, ela deve ser transversal em todos os níveis, educação básica, educação superior, em todas as etapas, educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio, e também todas as 8 modalidades. A educação inclusiva tem que estar presente. Daí a gente já começa a entender a diferença entre esses dois termos, adaptada e inclusiva, certo? Dando continuidade, a gente fala também da diferença da natureza e a finalidade de cada uma. Enquanto a educação física tem um caráter especializado, ou seja, é um campo técnico que adapta a atividade ao praticante. Então, tem foco no indivíduo, nas suas necessidades específicas, daí a palavra adaptada, busca adaptar atividades físicas, esportivas ou recreativas para permitir a participação, utiliza avaliações funcionais, classificações e prescrições motoras, tem forte presença em contextos clínicos relacionados aos esportes paralímpicos e centros especializados. Ou seja, ela pode ocorrer dentro e fora da escola também, mas não depende, em especial, por isso que eu coloquei em negrito, não depende da lógica educacional inclusiva. Então, fiquem atentos em relação a isso. Repara, busca adaptar atividades. Está sempre o quê? Em contextos clínicos. Tem o foco no indivíduo, certo? Já a educação física escolar adaptada, qual é o seu caráter? Seu caráter é pedagógico e filosófico. A ideia da educação inclusiva não é adaptar o indivíduo à aula, mas adaptar a própria aula para incluir a todos. Por isso ela tem foco no coletivo, no currículo, no ambiente, nas barreiras que impedem a aprendizagem. A LBI traz também todas essas barreiras, né? Em especial, a gente está falando aqui das barreiras atitudinais, como eu citei no início da aula. Defende que todos participem juntos, aprendendo de forma cooperativa. Olha bem aí, fazendo uma analogia com os jogos cooperativos que nós vimos já numa aula. Valoriza a diversidade como riqueza pedagógica, exige redesenho do currículo. O currículo ele necessita ser adaptado, em especial em se tratando de uma visão crítica, né, e não tradicional desse currículo, e também o próprio processo avaliativo, ok? Seguindo, e com relação à metodologia aplicada a cada uma delas? Na adaptada, ela vai ajustar regras, materiais, espaços ou a intensidade de cada atividade, não é? Ela vai utilizar recursos específicos, bolas sonoras, nós vemos isso nos esportes paralímpicos, não é? Em relação a todas essas adaptações para essas pessoas, não é? Que requerem todo esse cuidado para que também possam praticar todas as suas atividades. Ela pode trabalhar habilidades motoras específicas e automaticamente também utilizando de objetivos motores individualizados. Agora, em se tratando da educação inclusiva, ela vai trabalhar com metodologia de cooperação, jogos híbridos, protagonismo dos estudantes, ou seja, independente da sua condição, todos terão que participar, todos terão esse direito de participar. É um olhar da diversidade, da diferença, em especial em se tratando de educação física. Temos uma aula que fala da educação física e do multiculturalismo, é isso aí. Por isso que a educação inclusiva, ela não é somente numa etapa ou num nível, ela tem que ser transversal, ou seja, ela tem que aparecer em todos os níveis, modalidades e etapas. Então, ela vai por quê? Porque ela vai construir um sentido coletivo e não hierarquia do desempenho, ou seja, melhor ou pior. Por quê? Porque todos têm o direito dessa participação, ok? Dando seguimento, e importante vocês entenderem também a diferença na avaliação. Se são dois termos que têm cada um com a sua particularidade, são distintos, eu preciso entender também que o processo avaliativo será distinto. Então, na educação física adaptada, foca aspectos motores específicos, a força, a coordenação, usa instrumentos funcionais
e avalia a evolução de cada um, ou seja, avaliação individual. Em se tratando de educação física inclusiva, ela vai avaliar o quê? Qual é o foco principal? A participação, a autonomia, a reflexão, a cooperação e, em especial, sublinha esse termo, respeito às diferenças. E ela não vai usar métricas de desempenho. Por quê? Porque todos têm que participar. Eu preciso entender ter esse olhar com as diferenças. Considera trajetórias diversas de aprendizagem, cada um no seu tempo, ok? Seguindo, e na compreensão do corpo, se são distintos, repetindo, todos eles terão essa compreensão também distinta. Como o corpo é visto para a educação física adaptada? Ele é visto pelo prisma funcional. O que o corpo consegue fazer? E como a atividade deve ser ajustada a outra? Olha a diferença em relação à educação física inclusiva. Corpo visto como expressão, cultura, identidade, direito. Veja a diferença. Importa como o corpo participa, como ele se expressa, como ele se sente pertencente àquele grupo, àquela turma que está realizando alguma atividade. Então, vejam bem que todos os termos nós temos a diferença, todos os fundamentos, né? Quer seja fundamento filosófico, fundamento no sentido de fazer avaliação, na compreensão do próprio corpo. Então, são termos aqui, a partir de agora, não tem como vocês confundirem educação física adaptada com educação física inclusiva, ok? E como as aulas, como as duas, não é, irão se relacionar, independente de ser no ambiente escolar ou não? Então, elas são diferentes, porém, elas podem conversar, pode haver um diálogo entre elas? Claro que pode. A adaptada vai oferecer ferramentas técnicas importantes para ajustes, não é? Ajuste no equipamento, na acessibilidade. A inclusiva, ela já vai trazer os princípios éticos e pedagógicos, que orientam o quê? A finalidade educativa, a praxis pedagógica, naquele momento de colocar em prática alguma atividade específica naquele contexto, não é? Então, resumindo, a educação física inclusiva, a gente costuma falar que ela é o horizonte, não é? E a educação física adaptada é um dos recursos possíveis dentro desse horizonte. É aquilo que a gente quer alcançar, é aquilo que toda educação deve ser inclusiva, respeito a todos, a diversidade, tendo uma visão crítica, né? Um olhar do currículo crítico, para que essas pessoas possam ser abraçadas, independente da sua possibilidade de realizar ou não alguma atividade específica. Então, esse é o ponto. Toda educação ela deve ser inclusiva. Daí, mais um motivo para a gente entender essa diferença entre educação inclusiva e educação física adaptada. Aqui eu trago para vocês, de tudo aquilo que a gente conversou, uma síntese. Qual é o aspecto, a educação física adaptada e o aspecto da educação inclusiva, quanto à origem, foco, objetivo, participação, a base teórica, o tipo de intervenção e avaliação. Se vocês compararem, vocês vão ver, não é? Olhando rapidamente esse quadrinho, vocês vão ver que é totalmente distinto. Por exemplo, o foco na educação física adaptada é o indivíduo. Na educação física inclusiva, o ambiente, o currículo, as práticas pedagógicas. A participação pode ser individual ou segregada. A inclusiva, sempre coletiva e integrada. Então, aqui dá para que vocês também tenham uma visão mais detalhada e também uma visão macro, não é? Desses dois termos em conjunto, para que vocês possam fazer olhar, não é? Conseguir enxergar essa diferença entre esses dois conceitos. Então, fica aí a dica para vocês, que vocês possam olhar com atenção essa síntese que facilita muito o entendimento de vocês. Seguindo aqui, para a gente concluir esse bloco, não é, teórico, para a gente iniciar no nosso bloco de questões,
A educação física adaptada e a educação física escolar, elas não são sinônimos e não devem ser tratadas como equivalentes, certo? Então, eu preciso pensar que a essência, não é, em relação à educação inclusiva, é transformar a cultura escolar, transformar também os currículos, fazendo essa adaptação dos currículos para que todos possam participar. E adaptada, ela vai transformar a atividade, ela vai trazer possibilidade dessas pessoas que requer algum tipo de material específico para que ela possa também realizar esse tipo de atividade. Lembrando que nós temos os Jogos Paralímpicos, não é? Todos eles adaptados com regras, com materiais, como a gente falou anteriormente, ok?